Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, dia 2 de Reshvan, 5.783, 27 de outubro de 2022. À tarde com a Torá. A paraxá da semana, Noach. E hoje é o quinto dia da semana. Hoje é o quinto dia para o Shabat, o sagrado dia da semana. Estamos aí então na nossa quinta leitura, nossa quinta aliá da nossa paraxá da semana, Baruch Hashem. Pela graça de Hashem, nós estamos aí para falarmos hoje sobre Deus estabelece uma aliança com a humanidade, né? E também nós vamos ver aí sobre a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Sobre elevar a terraquiedade, né? Já nós vamos saber aí o que significa elevar a terraquiedade, né? Nome não comum, né? Então nós vamos ver o que significa isso daí, ok? E também vamos ver aí a respeito do arco, né? O sinal da aliança, o grande arco, né? E nós vamos também aí complementar um pouco mais sobre a questão das 7 leis universais que nós vimos no dia de ontem, ok? Então, Baruch Hashem, o nosso shalom de hoje vai para a Patrícia Barrantes, lá em Lima, capital do Peru, né? Baruch Hashem, que a Patrícia e família sejam ali agraciados pelo favor de Hashem. Eduardo Rezende, Humberto Silva Barros, Euler Ramos de Pirapora, Minas Gerais, José Alberto Gomes da Silva, o russo soviético lá de Jaú, aqui é a nossa região de Bauru, a Denise Souza de Ararendá, no Ceará. O grupo Sentido Deus é Um, né, com o nosso querido André Olicheski, né, como administrador do grupo Sentido Deus é Um. Temos aí a Genesi Tolentino dos Santos, né, de Londrina, Paraná, a Simone Cremonese Ferreira, a Áurea e o marido Ivan Lisboa, Belém do Pará, o querido Valmir Sarmento, nosso emissário lá em Brasília, e também, né, o nosso, vamos dizer, o cantor Benem Noach, né? Então entrem lá no YouTube e procure lá o canal do Valmir Sarmento, né? Onde você vai encontrar muitas músicas para Benem Noach, muitos louvores a Hashem. A Dina Silva, o Silvia Milani, Toinho Teles, a Edilane MB Gomes, a Sandra Souza e a Aritza Verônica Sanches Robles, lá do Chile, a Maria Isabel Gouveia, o a Thaís, o Murilo, a Nova Bênção, né, que ela está grávida, né, está gerando uma vida, a Thaís, e o marido Danilo, né, então aqui de Bauru, a nossa região, a Luciana Rodrigues, também de Marília, a nossa região por aqui, ok? Baruch Hashem aí. Nós louvamos a Hashem, né? Temos aí também a Vânia Ivonete Maria da Silva, Recife, Pernambuco, né? Mais alguém por aí, manda um shalom aí, tá bom? A nossa quinta leitura está no capítulo 9 de Gênesis, Bereshit, e nós temos aí hoje os versículos 8 a 17, né? Vimos aí no transcorrer do dia de ontem, né, a nossa questão das 7 leis universais, né? E então, para complementarmos um pouco mais, né, sobre a questão das 7 leis universais aí, né, para manter em foco, né, a questão da Teshuvá, retorno a Deus para um sincero e genuíno arrependimento, tefilá, preces diárias, estudo da Torá, 7 leis universais, ou as 7 leis de Noach e a Tzedakah. Então, por que as leis de Noach, ou os preceitos,
ou as leis universais são especialmente importantes hoje? Então os nossos mestres respondem: hoje estamos à beira realmente de um novo tempo, uma nova era, novos dias, como você queira qualificar, realmente para a humanidade, né? Lembra dos 600 anos? Lembra sobre 5.600 a contar da criação? E da Era Comum, o ano de 1840, quando os portais da sabedoria, do entendimento de Deus e da sua palavra foram abertas de forma mais ampla para que realmente a humanidade, não é somente o povo judeu, não, a humanidade possa se preparar para os dias de Mashiach, a era messiânica, novo tempo, a famosa utopia que muitos falam por aí, em que realmente haverá, de fato, paz, shalom, no mundo inteiro. Então, de acordo com isto, esse novo tempo, os dias de Mashiach, é um tempo quando iremos finalmente viver juntos em paz e o mundo ficará repleto com a sabedoria divina, assim como as águas cobrem os oceanos. Aqueles que mantêm essas regras básicas terão uma parte no mundo vindouro, nos dias de Mashiach, melhor dizendo, pois afinal eles tornaram isso possível. Embora esses ensinamentos estivessem registrados nos textos judaicos sagrados durante muitos séculos, os judeus não puderam falar sobre eles às pessoas com quem eles viviam, mas nos tempos recentes e mais proeminentemente com referência aos dias da liderança do povo judeu no século XX, através do Rabi Menachem Mendel Schneerson, o nosso Rebbe, de abençoada memória, encorajava os judeus a publicar esses ensinamentos para o mundo, para que dessa forma, né, a humanidade possa se preparar para os tempos de paz e sabedoria que estão chegando rapidamente. Então, quando você vê aí, né, 1840, né, uma época aí, né, de Idade Média, etc. e tal, né, realmente, se você for comparar aquele tempo com os últimos 20 anos, então, de fato, você pode aí ver que, neste sentido, de fato, né, a sabedoria da palavra original, né, ou seja, o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica, os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Torá no mundo judaico, e entre as nações como Pentateuco, né? A sabedoria, a verdadeira sabedoria desses 5 primeiros livros estão cada vez mais presentes nos últimos 20 anos entre as nações. Qualquer pesquisa que as pessoas vão lá no professor Google, né, como se diz, né, judaísmo, vai aparecer centenas e milhares de páginas. Se você faz uma pesquisa sobre as 7 leis universais, também mesma coisa. Então, o conhecimento hoje está franqueado a todas as pessoas. Então, vejam bem, amados, que na realidade, né, colocando os devidos pingos nos is aí nessa história, né, a divulgação, ou melhor, né, a expansão da internet, da tecnologia, da informática e companhia limitada, não é simplesmente porque este ou aquele governo está fazendo isto ou aquilo. Na realidade, os governos estão fazendo o que de fato é projeto de Deus, né? Agora, quando você encontra aí governo A, B ou C, né, que realmente proíbe internet, proíbe as mídias sociais, ou querem, né, regular as mídias sociais, ou seja, o que significa isso? Estas pessoas, elas querem se colocar numa posição contra o projeto de Deus, né? E essas pessoas não vão ter, de fato, vitória ou prosperidade sobre isso. Eles vão até um ponto e depois daquele ponto eles caem, né? Então hoje, realmente a internet, a tecnologia, na realidade, ela está a serviço de Deus.
Por quê? Porque desde 1840, Deus está preparando a humanidade para os dias de Mashiach. Por isso que a liderança máxima da nossa geração para judeus e não judeus, que é o Rebbe Menachem Mendel, certo? Como vários políticos americanos e fora da América que estiveram visitando o Rebbe lá em Nova York, lá no Brooklyn, né? Testificaram realmente da grande sabedoria do Rebbe, a maestria em lhe receber as pessoas, o conhecimento, o discernimento, né, de uma sabedoria muitíssima elevada, né, que ele sabia muito bem pautar com qualquer político, cientista, qualquer um que fosse PhD em informática e qualquer meio, né, existente por aí afora vai, né, desde os mais sofisticados conhecimentos até as pessoas mais simples do povo. Ele conduzia-se com muita maestria para conversar com todos os níveis de pessoa. E realmente, né, muitas pessoas importantes dentro de uma questão social, comunidade, política, religiosa, etc. e tal, depois da sua entrevista com o Rebbe, eles falavam, né, vários falaram para os rabinos, né, que assessoravam o Rebbe, né? O Rebbe Menachem Mendel, ele não é só de vocês, não. Ele é do mundo, ele é da humanidade, né? Porque é exatamente isso. Porque são dias em que o Rebbe disse: esta é a última geração sem Mashiach, que significa a nossa geração. É a geração privilegiada para poder ver profecias milenares acontecendo diante dos vossos olhos. Principalmente a partir de 14 de maio de 1948 para cá, profecias milenares estão se cumprindo diante dos nossos olhos, né? E a tecnologia, a internet, ela está a serviço de Deus para o quê? Qual a finalidade? Poder expandir entre as nações as 7 leis universais para um mundo melhor. Preparar a humanidade para um mundo melhor. Você pode até dizer, mas não parece. Parece que o mundo está pior. Não está. Não está pior. Está melhor. Porque vejam bem, assim como os nossos mestres falam, né, através do Tânia, o nosso Rebbe fala, que uma pequena chama de luz dissipa uma grande quantidade de trevas, de escuridão. Então hoje, nos 4 ventos do planeta, nós temos o povo judeu trazendo cada vez mais esta sabedoria, o conhecimento do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, a fé monoteísta na crença no único Deus, no único Criador, no único Salvador, como tanto os 5 primeiros livros da Bíblia falam, como Salmos fala de forma bem, divulgando muito bem em muitos e muitos versículos. O profeta Isaías, considerado o profeta messiânico, ele fala bem claro, entre outras coisas, o capítulo 43, verso 9 a 11, né? O Deus falando através do profeta: fora de mim não há Deus e nem Salvador, e eu vos escolhi, quem? O povo judeu, para ser as testemunhas, para anunciarem esta realidade, esta verdade. E é o que nós estamos vendo de forma bem ampla nos 4 ventos do planeta, principalmente a partir de 14 de maio de 1948, e em especial a partir da liderança do Rebbe, em que ele trouxe, né, à superfície, às claras, né, as mentes, né, dos rabinos para poderem ir realmente às nações e levar este conhecimento, esta sabedoria. E é o que nós estamos vivendo. E esta é a realidade que está diante dos nossos olhos. Por isso, por que estas leis de Noah, ou preceitos de Noah, porque estas leis universais são importantes? Porque nós estamos na pré-revelação do justo
único e verdadeiro Mashiach. Aleluia, né? Estamos aí com a Gislaine, né, e o marido Maurílio Gamba, de Bauru, Baruch Hashem, né, são ali os mestres, né, do Instituto PACEM, né, trazendo aí realmente o curso de vigilantes, né, nos seus vários aspectos de excelente performance, excelente profissionalismo, né. Então, aqui em Bauru, Gislaine e Maurílio Gamba, lá do Instituto PACEM, Baruch Hashem, né? A Edina Silva, que está aí também, Baruch Hashem, né? Junto com a Edina Silva, está, quem mais aí? Apareceu mais um nome aí, já desapareceu aí. Daqui a pouco aparece de novo. A Edina aqui de Bauru, né? A nossa região. E amanhã, falando em Bauru, né? Baruch Hashem por isso daí, né? Falando em Bauru, amanhã nós teremos, né, o retorno do Kabbalat Shabbat, ok? Então, amanhã, sexta-feira, à noite, teremos aí o Kabbalat Shabbat, né, sendo transmitido diretamente da Sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre 2, de Bauru para o Brasil e para o mundo, trazendo aí realmente o Kabbalat Shabbat, a recepção do Shabbat, né? As preces da sexta-feira à noite, segundo o Sidur Benei Noach. Então estaremos de volta aí, vamos estar se preparando para juntos recebermos Shabbat, né? O Dirceu Ribeiro, lá de Volta Redonda, Rio de Janeiro, também está por aí. Shalom, shalom, Dirceu. A Maristela, apareceu aqui a Maristela. Vê aí, dona Edna, Maristela. É a Maristela lá de Raul Soares, Minas Gerais. Ela e o marido Ronaldo, né? A Maristela Correia, ok? Então, amados, né? A segunda pergunta que os nossos mestres trazem para a nossa reflexão. Por que são chamadas leis de Noach? A resposta, essas são chamadas as leis de Noah porque são a herança da humanidade vindas de nossos mais antigos ancestrais, como todos na humanidade são descendentes de Noah, que sobreviveu ao grande dilúvio. Todas as pessoas hoje são noahidas, né? Ou são descendentes de Noah. Então vejam bem, amados, que a partir do dilúvio, quando começou, né, a Noah e a sua família a repovoar o planeta, então toda a humanidade passou a ser descendente de Noah. Então a tradição judaica diz que 6 dessas leis foram dadas ao primeiro ser humano, a Adão, e uma 7ª lei, a proibição de comer o membro de um animal vivo, foi dada a Noah, porque somente depois do dilúvio é que foi permitido à humanidade comer carne, né? Então, por isso, quando Deus autoriza a humanidade a comer carne, né, e segundo os nossos mestres, é que após o dilúvio, a humanidade ela ficou mais frágil, né? Então ela precisa, né, e precisava de mais proteínas, e foi onde que Deus, ele então liberou, autorizou que a humanidade pudesse se alimentar das proteínas que vêm na carne. Mas deu aqui alguns regulamentos, entre eles, não comer o membro de um animal vivo, que significa, o animal ao ser abatido, ele precisa ser abatido de forma correta, causando o menor dor possível ao animal, ter a sangria completa, depois que concluiu a sangria, então aí de fato o animal está comprovadamente morto, porque a alma, a vida está no sangue. Aí sim, então começa realmente a compartilhar, né, ou os cortes, né, da carne para poder ser aí devidamente comercializada, etc. e tal, para o ser humano comer, ok? Mais leis de Noah. Esses 7 princípios são gerais, são 7 leis de Noah,
né, como se fosse assim, 7 dentro de capítulos, né? 7 leis, são cabeças, títulos, né? Mas cada uma delas tem as suas correlações, as suas subdivisões. No total são 7 leis de Noah e 66 ramificações, né? Que no momento oportuno estaremos trazendo aqui também. Mas nesse sentido, estas 7 são as principais, né? Muitos outros ensinamentos, todos intuitivos à elevada mente humana, brotaram deles. Esses incluem a prática de caridade e atos de bondade, honrar e respeitar os pais, rezar a Deus ou fazer preces a Deus, contemplar a sua sabedoria, a sua grandeza, né, e etc. Isso também significa não agir de forma destrutiva contra a magnífica criação que foi confiada ao nosso cuidado. Então, nesse sentido, os nossos mestres falam, né, que nós não podemos agir de forma destrutiva, nem contra o próximo, nem contra os animais e nem contra os outros reinos, né, o reino mineral, o reino vegetal, ou como se diz de forma simples, né, contra a própria natureza. Quem é que mantém então essas leis, né, as leis de Noah, ou as leis noahidas, né, na atualidade? Ninguém precisa, né, diz os nossos mestres, se converter ou juntar-se, né, a uma igreja, um templo, um segmento religioso particular, A, B ou C, etc. e tal, para manter esses princípios. Mas é importante mantê-las porque isso é o que o Supremo Deus deseja de cada um de nós, e não apenas porque elas são leis sábias e boas. Todo aquele que cumpre essas leis básicas por este motivo, ou seja, qual motivo? Porque essas leis, esses princípios, né, universais, são a vontade de Deus. Então não é apenas uma questão de cumprir estas leis por serem sábias e boas, né, porque eticamente, moralmente, elas são legal, né, é aprazível, etc. e tal. Mas acima disso, é porque é a vontade de Deus. Quando nós fazemos, obedecemos, praticamos, né, as 7 leis universais, porque é a vontade de Deus, então os nossos mestres dizem, todo aquele que cumpre estas leis por este motivo, independente da sua raça, nacionalidade, da sua cultura, ele é considerado uma pessoa justa, é um justo entre as nações. Ele é concedido a vida eterna após deixar este mundo, né? Então, de fato, você que ainda não conhece as 7 leis universais através do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, procure, né, uma sinagoga Benei Noach ou uma comunidade Benei Noach mais próxima de você e entre em contato, né? E dessa forma venha aí se juntar realmente a este povo que está andando, os Benei Noach, né, os não-judeus que estão andando com monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, estão andando ombro a ombro com o povo judeu para trazer realmente esta realidade, né, esta sabedoria, preparando-nos cada vez mais para os dias de Mashiach. Ok? Baruch Hashem. A Inês Martins, aqui de Piraji, região Bauru, e também a Edilene Cardoso Rios, né, que também está por aí, né? A Edilene Cardoso Rios, coloca para nós aí a cidade, Edilene, Baruch Hashem, ok? Então, né, dessa forma, né, amados, nós temos aí. Hoje eu lembrei da letra Nun, então nós vamos trazer para você a letra Nun, ok? Então vamos lá, a nossa querida Edna vai nos dar um acesso, um apoio aí, né? Baruch Hashem. Edilene, Montemor, é estado de São Paulo? Acho que, ou Minas Gerais, né? Baruch Hashem. Fica mais, aí fica aí assim, pega na ponta em cima e leva um pouco mais aí mais para trás um pouco. Vamos lá. Vamos ver se dá certo aí. Aqui, a letra Nun.
Opa! Tá começando aqui. Mais para trás um pouco. Aí, ótimo. Mais para lá. Isto. Sobe um pouquinho. Ok? Então é isso daí, gente. Ó, rapidamente aí. Então, do lado direito você tem a letra Nun normal. Ok? E do lado esquerdo, e aqui, ó, do lado esquerdo tem o Nun Sofi. Nós aproximamos um pouquinho mais por causa da linha pontilhada vermelha que representa a linha da escrita. E você pode ver que o Nun final, ou Nun Sofi, ele passa a linha da escrita. Ele passa a linha da escrita. O Nun normal à direita e à esquerda o Nun final, que é o Nun Sofi. Né? O Nun Sofi. Pouquinha coisa para cima. Então, veja bem, a linha vermelha, ela é a linha da escrita. E o Nun Sofi, no final, ele passa para baixo da linha, ok? Então, é isso que nós vimos aí nesses últimos 2 dias, certo? Obrigado, Ed. Nesses últimos 2 dias, sobre a questão do mês de Reshivan, que no final da palavra Reshivan, nós temos exatamente o quê? Nós temos a letra N, Nun, Sofi, no final. E como o mês de Reshivan não tem nenhuma festividade, então os nossos mestres falam que o mês de Reshivan ela está reservada para Mashiach, realmente inaugurar o terceiro e definitivo templo, né? E quando nós temos o Nun Sofi, que passa da linha para baixo, é aquela parte que os mestres falam, em que Mashiach, né? O espírito de Mashiach, ele vai penetrar os reinos mais profundos e levará à luz do monoteísmo, a crença no único Deus, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, que não nasceu e nem morreu. Ou seja, mundo dos vivos, mundo dos mortos, simplificando. Então, na realidade, todos terão a oportunidade de conhecer esta verdade, esta realidade, né? Nos dias de Mashiach. Ninguém, no mundo dos vivos, no mundo dos mortos, ninguém ficará sem o conhecimento, ok? Como será? Meu filho, isso pertence a Deus, que vai dar a Mashiach exatamente toda a instrução para o fazer nos dias de Mashiach. Você quer ver como isso acontecerá? Bom, primeiro, você precisa viver o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, cumprindo e guardando e anunciando as 7 leis universais. É isso daí. A techuvá diária, prece diária, o estudo da Torá, o estudo das 7 leis universais, a de Sedaká, e nessa continuidade viver dentro deste padrão, ok? E aí, realmente, no momento que Mashiach se revelar, se você estiver vivo, você vai saber como será. Se você estiver morto, não se preocupe, que lá também o Espírito de Mashiach estará revelando essas realidades aí, ok? E aí, como o projeto, o processo, etc, isso pertence a Deus, é uma das coisas encobertas que pertence a Deus e não a nós, tá bom? De forma simples, é isso daí que significa, tá? Ok. Capítulo 9, versos 8 a 17, Deus estabelece uma aliança com a humanidade, né? Livro de Gênesis. Deus viu que Noa receava ter filhos, então ele disse a Noa e a seus filhos que estavam com ele: eu mesmo estou fazendo uma aliança com vocês e com seus descendentes depois de vocês, e com toda a criatura viva que está com vocês, os pássaros, o gado e todos os animais selvagens que caminham com vocês. Todos aqueles insetos e répteis repugnantes que deixaram a arca, todas as criaturas vivas sobre a face da terra. Eu farei minha aliança com vocês,
e toda a vida nunca mais será banida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. Deus disse: este é um sinal de confirmação da aliança que eu estou estabelecendo entre mim e vocês, e toda criatura viva que está com vocês, para gerações eternas. 2 pontos. Aí vem a explicação. Eu coloquei meu arco nas nuvens, e ele será como um sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu considerar trazer nuvens, né, presta atenção nesse versículo 14 do capítulo 9 de Gênesis. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher hakol b'dvaro. Por isso que é importante nós termos, né, realmente as Sagradas Escrituras, né, que vem de uma tradução mais confiável, de fundamento judaico, porque aí você vai conhecer mais realmente o significado das palavras, ok? Então vejam bem o versículo 14. Quando eu trazer nuvens sobre a terra, o arco será visto entre as nuvens. Então essa é uma tradução simples. Agora, desse versículo, com comentário de Rashi, traz para nós assim, ó: quando eu considerar trazer nuvens de escuridão e destruição sobre a terra, o arco será visto entre as nuvens. Ou seja, então, continuando aí o verso 15, depois vamos comentando, eu então recordarei a aliança que existe entre mim e vocês, e toda criatura viva em toda a carne, e não se converterão novamente, não se converterão o quê? Então vamos voltar um pouquinho. Verso 14. Trazer nuvens de escuridão e destruição. Ou seja, quando vem uma chuva mansa, todo mundo fica numa boa. Mas quando os céus começam a mostrar nuvens de escuridão e de aparência de destruição, todo mundo fica com medo, com receio. Então, Deus diz: quando eu considerar trazer nuvens de escuridão e destruição sobre a terra, o arco será visto entre as nuvens. Então eu recordarei a aliança que existe entre mim e vocês, e toda criatura viva em toda a carne. E não se converterão estas nuvens escuras e de destruição, não se converterão novamente as águas do dilúvio, ou em dilúvio, para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, e eu o verei para recordar a eterna aliança entre Deus e toda alma viva em toda a carne que está sobre a terra. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança que fiz entre mim e toda a carne da terra. Então essas duas passagens finais aqui, 16 e 17, com um comentário simples de Rashi, diz assim: o arco estará nas nuvens e eu o verei para recordar a eterna aliança entre agora o comentário de Rashi, o atributo de justiça de Deus e toda alma viva em toda a carne que está sobre a terra. Comentário de Rashi na continuidade do verso 17. Mostrando a ele um arco, Deus disse então a Noé: este é o sinal, porque Deus estava mostrando para Noé o grande arco no céu. Este é o sinal da aliança que fiz entre mim e toda a carne da terra.
Normalmente é citado, né, a aliança, o pacto, né, de Deus com Noé, mas na realidade, levando para o campo literal, Deus ele não fez uma aliança com Noé. Deus ele fez uma aliança com todos os 4 reinos. O reino vegetal, o reino mineral, o reino animal e o reino humano. Nós vimos ali as menções. Então, esse é o sinal que fiz entre mim e toda a carne da terra, né? Toda alma vivente, todo ser vivo, né? Etc. e tal. Então, esta é, de fato, a aliança que Deus fez de forma mais assim substancial com toda a humanidade, né? Por quê? Porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, né? Então, é a obra-prima de Deus, por isso sempre é focado dentro desse aspecto, mas na realidade, a aliança de Deus, ela é com os 4 reinos. Por isso, nos dias de Mashiach, os 4 reinos serão perfeitamente sarados e curados, ok? Então, né, amados, nesse sentido aí, o arco, o sinal da aliança, os nossos mestres, eles comentam também, trazendo da seguinte forma, né? Então esse será o sinal do pacto entre eu e vocês e toda criatura viva que esteja com vocês por todas as gerações. Não podemos esquecer esse detalhe, é por todas as gerações. O meu arco eu coloquei na nuvem, quando o arco for visto na nuvem, eu me lembrarei então de meu pacto e nunca mais as águas se transformarão em dilúvio para destruir todo ser vivente, né? O texto que nós acabamos de ler. O arco, obviamente, é um fenômeno natural. Então, aquela pessoa mais racionalista, né? Mais fria, né? Então, ela acaba dizendo, mas o arco, né? Que ficou popularmente conhecido como arco-íris, né? O arco-íris é um fenômeno da natureza. Mas a pergunta é simples, né? Quem é que criou a natureza? Então, raios de luz passam pelas gotas de água suspensa na atmosfera. As gotas claras e transparentes, como cristais, elas representam ou refratam, né? Refletem a luz, liberando então o espectro de cores nelas contido, exibindo-as no arco que cruza o céu nublado. Então nós vemos o grande arco totalmente colorido, ok? Porém, antes do dilúvio, esta ocorrência natural não acontecia, não existia este fenômeno natural, não existia. Ele passou a existir a partir desse momento em que Deus faz um pacto com toda a humanidade, com os 4 reinos, né? E dessa forma, então, pela primeira vez o arco apareceu, com as suas multicores, melhor dizendo. Então, havia alguma coisa sobre a interação entre a umidade da atmosfera terrestre e a luz emanando do Sol, que não produzia o referido arco. Foi somente depois do dilúvio que a dinâmica que cria um arco foi colocada em funcionamento pelo Criador, como um sinal de seu pacto recém-formado com sua criação. Então, o espiritual e o físico são 2 faces da mesma realidade. Esta mudança na natureza física da interação entre água e luz reflete a diferença espiritual entre os mundos pré e pós-dilúvio e a diferença simultânea na maneira de Deus lidar com um mundo corrompido. Ou seja, pré e pós-dilúvio, ou seja, o mundo antes do dilúvio e o mundo após o dilúvio, né? E o mundo após o dilúvio é outra história que nós estamos vivendo e que nós estamos escrevendo ainda. E é o mundo corrompido, não podemos esquecer desse detalhe. Diferenças contrárias, né, ao exame da narrativa da Torá sobre as primeiras 20 gerações, né, nós temos aí, né, de Adão até Noé,
nós temos 10 gerações, e depois nós temos de Noar até Abraão, né, nós temos outras 10 gerações. Então, por isso, as primeiras 20 gerações da história revela duas diferenças primárias, né, entre o mundo antes do dilúvio e pós-dilúvio. As gerações pré-dilúvio desfrutavam de longas vidas, né, por isso que há 900 e poucos anos, etc. e tal. O avô de Noar, que é muito conhecido como Matusalém, né, e no hebraico original é Metuselar, né, viveu 969 anos. O seu pai, Lemer, 777 anos. E o próprio Noar viveu 950 anos. Então, o Zohar, o livro do Esplendor, né, ele explica que aquela era uma época de divina benevolência, na qual a vida, saúde e prosperidade fluíam livre e indiscriminadamente do alto. Ou seja, a geração antes do dilúvio, ela era tão saudável e próspera que elas viviam mais de 900 anos, né? Alguns exemplos já citados aqui, ok? E pós-dilúvio, então aí as coisas já mudaram, né? Já não é para mais de 900 anos, né? Já veio aí para em torno de 120 anos, ok? Depois do dilúvio, então, vemos aí um constante declínio na duração da vida humana. Em 10 gerações, Abraham estava velho com 100 anos, né? Enquanto que Noar, com 600 anos, ele entrou na arca. Com 600 anos, ele completou a construção da arca, o grande barco de Noar. Agora aqui, né, já 20 gerações, né, desde Adão, Abraão já é chamado de velho com 100 anos de idade, ok? Então a segunda diferença que aparece aqui para contradizer, né, a primeira é, depois do dilúvio, o mundo ganhou uma estabilidade e permanência que não possuía na era pré-diluviana. Antes do dilúvio, a própria existência do mundo dependia de seu estado moral. Quando a humanidade se desintegrou em corrupção e violência, Deus então disse a Noar: o fim de toda a carne está diante de mim, pois a terra está repleta de violência por meio deles. Veja, eu destruirei a eles e a terra. Então, a geração pré-diluviana, ela estava limitada, ou vamos dizer assim, para vocês continuarem a desfrutar de toda esta saúde, prosperidade e companhia limitada, vocês precisam viver realmente de uma forma íntegra diante de Deus. Mas como realmente toda a carne se corrompeu antes do dilúvio, então Deus disse a Noé: o fim está perto, o fim está próximo. Então, depois do dilúvio, o que aconteceu? A promessa de Deus foi: não amaldiçoarei a terra novamente por causa do homem, nem castigarei novamente todo ser vivo como fiz por causa da iniquidade do homem, da sua rebeldia, da sua desobediência. Por todos os dias da terra, as estações para semear e colher, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão, mesmo que o ser humano não esteja perfeito diante de Deus. Não amaldiçoarei a terra, e por isso os ciclos de vida da natureza não ficariam mais à beira da extinção toda vez que o homem se afastasse de Deus. O mundo pós-dilúvio é o mundo cuja existência está assegurada, o mundo desejado por seu Criador, independentemente de seu estado atual de conformidade com sua vontade. Ou seja, depois do dilúvio, né, o universo e o nosso planeta, essencialmente falando, continua existindo, independente da conduta do ser humano, porque esta é a vontade dele. Então, os ciclos da natureza, né, nesse sentido todo, não depende da condição humana,
se está ou não fazendo a vontade divina. Por isso, Deus deu uma certeza, uma garantia, um sinal. Ou seja, para que esta nova estabilidade fosse real, então ele concedeu o grande sinal, o grande arco. Ou seja, quando ele mostra as nuvens de destruição, então ele diz de forma bem simples: o arco aparecerá e eu verei o sinal do arco e não destruirei mais nada. Antes do dilúvio, o papel do homem na criação era basicamente em reagir ao envolvimento de Deus no mundo. O fluxo da divindade, vitalidade, da presença divina, de vitalidade ao mundo, ela era abundante e desinibido, permitindo ao homem atingir grandes alturas espirituais e materiais. Porém, estas realizações foram meramente a aceitação do homem daquilo que estava sendo concedido a ele pelo alto, em vez de fruto da sua própria iniciativa. Ou seja, a revelação divina não dependia se o homem, se o ser humano, estava ou não no centro da vontade divina. Deus simplesmente quis se revelar e se revelou. A presença divina era uma realidade antes do dilúvio. Então, dessa forma, aquela geração, ela não tinha méritos para a revelação divina. Era a vontade de Deus de se revelar. E aquela geração, ela não produziu algum fruto, algum mérito para que isso fosse, pela sua iniciativa própria do ser humano, que isso fosse uma realidade. Enquanto que, desta forma, então no mundo pré-dilúvio, era como um aluno brilhante, que apreende os ensinamentos mais profundos de seu mestre, mas que carece da capacidade de conceber, melhor dizendo, um único pensamento próprio. Ou seja, antes do dilúvio, o aluno mais ilustre, ele não tinha a capacidade de ter um pensamento próprio, se Deus não mostrasse. Então, antes do dilúvio, então o mérito não estava presente. A dádiva, ela vinha de graça, por assim dizer. Então, portanto, uma vez corrompido, uma vez em que o mundo tenha se distanciado de seu mestre e rejeitado seu relacionamento com o seu mestre, então ele perdeu a base da sua existência. Quando o homem deixou de reagir, o mundo não tinha mais utilidade para o Criador. Ou seja, como ele não reagiu mais à presença divina, pelo contrário, rejeitou a Deus e se entregou às suas paixões e companhia limitada. Então, nesta configuração, realmente o mundo não tinha mais utilidade para Deus. Então, Deus disse a Noé: o fim de toda a humanidade e de todo ser vivente está diante de mim. Depois do dilúvio, as coisas mudaram. Deus imbuiu o mundo, então, de um novo potencial, o potencial de criar. Ele deu a cada ser humano o potencial de criar. Ele concedeu a capacidade de pegar aquilo que foi recebido do alto e desenvolvê-lo, expandi-lo. O mundo agora era como um discípulo que tinha sido treinado por seu mestre para pensar por si mesmo e tomar as ideias que aprendeu e aplicá-las às novas áreas. O homem agora era capaz não apenas de absorver a energia divina em sua vida, no seu dia a dia, mas também de liberar esse potencial de maneira novas e inéditas. Ou seja, após o dilúvio, Deus concedeu ao ser humano
de poder receber a sua revelação divina e não receber como um prato feito, tudo de mão beijada. Ele trouxe em partes conhecimento, sabedoria, aprendizado. A partir desse momento, a outra metade, Deus entregou ao ser humano para que ele venha desenvolver. É isto que fala em outros trechos, né? Em outras passagens, sobre a questão da fusão, o divino e o humano, o espiritual e o físico, a fusão. Ou seja, 50%, por assim dizer, para entendermos melhor, 50% a parte divina, 50% a parte humana, onde o ser humano ele vem interagir com Deus e nessa fusão, então o homem ele é devidamente capacitado para pensar, para projetar, para planejar, para poder cumprir a vontade divina pelos seus próprios méritos, pela sua própria decisão e não ficar de braços cruzados e esperando cair do céu tudo. E é por isso que nós temos a nossa arca, né, que são os momentos das nossas preces, estudo da Torá, Tzedaká, Techuvá, certo? E na sequência nós saímos da nossa arca para entrar no meio deste mundo, né, bonitinho, corrompido, etc. e tal, e podemos fazer fluir a presença divina, a luz divina, a justiça divina através das nossas vidas, levando cada vez mais as 7 leis universais. Então este mundo é de muitas maneiras um mundo muito fraco, que aquele completamente apoiado pela graça divina é mais independente e assim mais sujeito às limitações, à mortalidade do estado humano. Daí a menor duração da vida das gerações após o dilúvio. Porém, em última análise, esse tipo de mundo é mais resistente, mesmo quando ele perde de vista a sua origem e propósito, tem a capacidade de se reabilitar e restaurar o seu relacionamento com Deus. Como possui um potencial para a autorrenovação, sempre pode despertar novamente esse potencial, mesmo depois que este foi suprimido, né, e tem estado adormecido durante gerações. Nesse sentido aqui, amados, o que os nossos mestres trazem para nós é que a geração pós-dilúvio, ela pode sim, realmente falhar, cair, pecar, se rebelar contra Deus. Mas ela tem um grande diferencial da geração antes do dilúvio. É o poder exatamente da capacidade de se reabilitar, ou seja, reconhecer o seu erro, o seu pecado e fazer techuvá, retornar a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Dessa forma, ele se reabilita e ele restaura o seu relacionamento com Deus. Este é o grande potencial da geração pós-dilúvio, o que a outra não tinha. Então vejam bem como que de fato o dilúvio ele veio para renovar, restaurar todas as coisas. Nesse sentido, quando nós vemos a questão do arco, né, de forma resumidamente, amanhã vamos falar mais um pouco sobre a questão do arco, ok? Mas resumidamente, qual é ou quais são os 2 grandes ensinamentos que nós podemos aprender com relação ao arco como sinal? Os 2 grandes sinais ou os 2 grandes ensinamentos aí, né, o aprendizado do arco é exatamente, primeiro, o perigo. Por que o perigo? Porque como nós lemos aqui, ó, capítulo 9 e o verso 14, né? Quando eu considerar trazer nuvens de escuridão e destruição, esse é o perigo. Então, quando aparece o arco, o primeiro sinal é de perigo. Ou seja,
esse sinal de perigo, os nossos mestres dizem assim: em algum lugar do mundo, ou em vários lugares do mundo, certas pessoas, não a humanidade em si, mas algumas pessoas estão praticando alguma coisa muito destrutiva em comparação com a geração antes do dilúvio. Aquilo que a geração antes do dilúvio praticou, então quando você vê o sinal do arco nos céus, primeiro sinal significa perigo. Alguém ou algumas pessoas em algum lugar do planeta estão cometendo atos destrutivos semelhantes à geração antes do dilúvio. Então aquele arco aparece depois que nuvens de destruição aparecem nos céus, mostrando que a humanidade está em perigo. Então é um sinal de perigo, de alerta. E o segundo ensinamento que nós temos aí é o sinal da misericórdia de Deus. Porque Deus disse: olharei para o arco e me lembrarei da aliança. Então, o arco, quando você vê ele no céu, então lembre-se disso. É um sinal de perigo e é um sinal da misericórdia de Deus. Ok? E como palavra final do nosso Rebbe, ele nos fala sobre elevar a terraquiedade. Olha só, hein? Que expressão, terraquiedade. Né? Então nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, ele diz... quando a Torá diz que Deus destruiu a terra, significa que ele destruiu a parte terrena, entre aspas. Ou seja, o que ele destruiu foi a crença equivocada de que o mundo pudesse existir independente dele. Foi isso que aconteceu. Então o dilúvio submergiu o mundo completamente na consciência divina. E assim, o purificou de sua degeneração moral e o fez permanentemente receptivo a esta consciência divina. Consequentemente, nenhum outro futuro dilúvio viria a ser necessário. Ou seja, quando o dilúvio aconteceu, Deus ele imergiu o mundo e as futuras gerações exatamente na questão da consciência divina, consciência de Deus. Por isso, o sistema lá fora quer que as pessoas percam a consciência divina, a consciência de Deus. Agora, precisamente, graças ao dilúvio, podemos trazer a consciência divina, até mesmo para dentro da nossa vida terrena. No início, devemos periodicamente nos imergir na divindade. Ou seja, no início, que início? No início de cada dia que Deus nos concede. Quando você abre os seus olhos, você faz o Modé Ani, agradecendo a Deus, o Rei vivo e existente, porque Ele te devolveu com piedade a tua alma dentro do teu corpo, para que você possa ter um novo dia. Então, no início devemos periodicamente nos emergirmos na divindade, na reza, nas nossas preces diárias, no estudo da Torá, na observância semanal do Shabat, assim como também na observância das festas judaicas. Então, estas coisas são de fato os nossos nutrientes, as nossas proteínas espirituais. Para qual finalidade? Para que em seguida precisamos trazer a consciência divina para dentro de cada aspecto da nossa vida diária. Ou seja, aquilo que vimos ontem. Deus disse a Noé:
saia da arca. Então, a partir do momento que nós nos alimentamos com os nutrientes, proteínas, vitaminas e por aí afora vai, no campo espiritual, as preces diárias, Techuvá, o estudo da Torá, o estudo das 7 leis universais, a Tzedaká. Então agora é hora de sair da arca. Então você precisa ir no meio do mundo para poder levar o quê? A consciência divina. Nesse sentido, esses esforços vão acelerar a concretização da completa consciência divina em todo o mundo para receber os dias de Mashiach e completar a grande obra, transformar este mundo para ser o lar, a moradia de Deus. Então, por isso, amados, elevar a terraquiedade é exatamente isso. É você se estruturar muito bem, se fortalecer diariamente muito bem, e em seguida você ir para o fronte, para a frente da batalha. Quem quiser ficar lá para trás, dentro da arca, escondidinho, dentro do seu clubinho, não estará fazendo a vontade divina, de levar, disseminar a consciência divina. É exatamente poder estar no meio das pessoas e levar a elas realmente a consciência divina. Lembrando que você não precisa convencer ninguém. Você não precisa bater o pé para convencer ninguém. Você precisa levar o conhecimento de Deus, a presença de Deus, a luz de Deus, a luz da sua palavra. A começar você vivendo esta verdade, esta realidade. E aonde você estiver, você trazendo cada vez mais a presença divina. Então, por exemplo, você está no seu lugar de trabalho, tem o horário de almoço, não tem? Então é o horário em que todos os funcionários se reúnem num determinado lugar para fazer a sua refeição. Você vai levar consciência divina nessa hora. De que forma? Você vai fazer o quê? As suas preces, você vai fazer as suas brahot, as suas bênçãos sobre os alimentos. As pessoas estarão vendo você fazer isto. Alguns perguntarão, o que você está fazendo? Aí você tem a oportunidade de poder falar e levar a consciência divina. Você está vivendo a consciência divina. Você está mostrando de fato que Deus está presente na tua vida. E aí, pessoas perguntarão, o que você está fazendo? É o momento de você verbalizar a sua fé, a consciência divina. Então, na realidade, há várias, múltiplas, centenas e milhares de formas de nós podermos levar a consciência divina às pessoas. O que nós não podemos é ficar isolados, trancafiados no nosso clubinho e ponto final. Então, façamos a nossa parte. Vamos aceitar o desafio e vamos elevar, realmente a nossa questão terrena, secular, a nossa vida secular a padrões espirituais. E então você estará cumprindo a vontade divina, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. E nesse sentido, você estará também ajudando a abreviar os dias de Mashiach. Por isso, seja forte, seja luz. Cada vez mais anuncie a consciência divina, a consciência de Deus. E não deixe o sistema calar esta voz. Shalom, shalom. Até amanhã.